Seguimos falando sobre o impasse do IOF. Para analisar estes últimos desdobramentos, converso agora com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Ótimo dia a você, Marcos. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Gabriel, e todo o time da CNN. Tirando os boatos da conta, não levando em consideração quais medidas estruturantes estruturais podem aparecer nestes próximos dias. Desindexação de benefícios, há, por exemplo, conversa sobre desvinculação do crescimento das despesas com saúde e educação, que pode, por exemplo, estar atrelado à porcentagem do PIB. O que nós temos até agora, qual que é o sentimento geral dessa história, desta novela do IOF? Gabriel, o sentimento é que essa novela está um pouco longe ainda do fim, né? Nós tivemos bons desdobramentos ontem, inclusive o próprio presidente Lula, em discurso ontem, ele defendeu o Haddad, mas também reforçou a importância, né, de haver uma melhor comunicação entre o Congresso e o Ministério da Fazenda. No entanto, que nós tivemos um discurso, né, envolvendo o Haddad, envolvendo o Alcolumbre e também o Hugo Mota. Isso traz um alinhamento importante para o mercado, porque espera-se medidas que possam ser comunicadas e que tenham capacidade de ser sustentáveis. Né? Nós estamos vendo os desdobramentos do IOF se estender e gerar um desgaste muito elevado, tá, para a equipe atual. O próprio Congresso ele se posicionou averso a essas medidas que foram anunciadas, até porque o IOF, Gabriel, ele tem algumas fragilidades, tá? Como, por exemplo, o IOF ele é um imposto extrafiscal. Então, ele é um imposto que tem natureza de fiscalização, mas ele está sendo utilizado com finalidade arrecadatória. Além disso, faz com que o governo acabe flertando, né, com um possível controle de capital. Então, nós temos diversas desvantagens na mesa e que definitivamente não resolvem o problema a médio e longo prazo. Então, ontem nós tivemos uma reunião da cúpula do Congresso com a equipe econômica e ficou definido, né, que teremos uma nova reunião dia 8, né, no próximo domingo, aonde serão discutidos novos pacotes, novas medidas. Já tem algumas medidas no radar. Mais uma vez, o governo não vai vazar essas informações antecipadamente. Eles não querem queimar a largada e, do ponto de vista de alinhamento de comunicação, isso está correto, né? Tem que, de fato, alinhar isso com as lideranças partidárias, alinhar isso com a cúpula do Congresso, definir medidas que sejam sustentáveis e que, de fato, possam ser aprovadas, né? Além de medidas mais imediatas que, eventualmente, possam ser anunciadas, inclusive isso foi dito na palavra do ministro Haddad via medidas provisórias ou até mesmo PECs. Então, além disso, nós vemos que o que está posto hoje na mesa, Gabriel, pode se estender um pouco mais essas discussões, porque de um lado você tem medidas que são impopulares, como, por exemplo, tentar frear o crescimento do Fundeb, que é o principal instrumento hoje base para a educação do nosso país, e também mexer no piso da saúde, né? E quando você mexe em fatores como educação e saúde, você pode perder eventualmente um pacote de medidas e tornar um pacote de maldades, né? Então existem alguns pontos muito importantes aí que a gente precisa ver os próximos capítulos dessa novela. E aí, por exemplo, havia muita expectativa ontem para qualquer anúncio. Haddad falava que 3 horas da tarde ia se encontrar com os presidentes da Câmara e do Senado, ia conversar com o presidente Lula, todos alinhariam qual seria a decisão. Inclusive, Fernando Haddad dizia que não precisava de 10 dias, que resolveria isso de imediato caso a decisão política fosse tomada. Então, gerou-se muita expectativa para que ontem mesmo, terça-feira, nós tivéssemos um martelo batido. Tinha gente na redação aqui falando, putz, não sei se eu vou embora, não sei se eu fico, vou ter que cobrir este anúncio, vou ter que prestar bastante atenção no que vai ser anunciado. Não tivemos anúncio algum. Tem reunião marcada para domingo com os líderes do Congresso. Este não anúncio gera frustração ou é talvez uma medida estruturante para que nós saiamos desta semana com algo mais claro, alinhado entre Congresso e governo? Como é que você vê esta talvez não decisão da terça-feira?
Gabriel, eu vejo com bons olhos, tá? Até porque medidas anunciadas repentinas ou com intervalo de tempo mais curto pode gerar remendos, né? Medidas curto-prazistas e não medidas estruturais. Ontem, a cúpula do Congresso foi clara em enfatizar que eles estão buscando medidas que não pensam apenas em resolver o problema de 2025, mas também a trajetória do orçamento e das contas públicas a médio prazo, né? Visto que, se não houver uma medida estruturante que de fato traga uma trajetória mais sustentável para a dívida pública, o nosso orçamento vai colapsar em 2027. Né, e o Brasil acaba se tornando um país ingovernável, né, no próximo ciclo eleitoral. Então, ter um espaço de tempo razoável para discutir medidas que possam minimizar o avanço das contas das dívida pública a médio prazo, nós vemos isso com bons olhos, tá? Por exemplo, uma medida que vem ganhando um pouco mais de alinhamento entre Congresso e também o Ministério da Fazenda, a diminuição de incentivos fiscais. O próprio ministro Haddad vem batendo na tecla há um bom tempo que existe, como ele mesmo denominou, uma caixa preta com 800 bilhões de renúncias fiscais, que daí nós poderíamos eventualmente trazer um pouco de ajuste que se tornaria uma alternativa ao IOF. Né? Por outro lado, fora essas medidas de incentivos, né, nós vemos também possibilidades de antecipar os dividendos do BNDES, aí eu estou falando de medida talvez um pouco mais curto-prazista. Então, esse blend, né, essa combinação de medidas estruturais e medidas que possam ter um impacto no curto prazo, pode ter um resultado melhor do que eventualmente apenas medidas curto-prazistas que eventualmente fossem anunciadas ontem, tá? Então nós vemos com bons olhos. É claro, o passado não ajuda muito, né? Então tá fresco ainda na memória do mercado o que aconteceu em dezembro do ano passado. Existia toda uma expectativa para um pacote de contenção de gastos que veio frustrante, né? Principalmente porque logo em seguida veio a medida de renúncia de arrecadação. O Haddad falou que essa medida que está sendo, esse pacote de medidas que estão sendo discutidas serão superiores ao pacote de contenção de gastos anunciados em dezembro, né? Fica o receio de eventualmente ter uma expectativa muito alta e essa expectativa não ser atingida. Mas uma comunicação mais clara, um alinhamento mais direto de expectativas entre Congresso e o Ministério, sem sombra de dúvidas, isso é muito importante e primordial para qualquer decisão a médio e longo prazo, tá? Como é que você acredita que o mercado está lidando com isso? Ano passado estava todo mundo apostando muito no pacote de corte de gastos. Já há um mês que Fernando Haddad falava que medidas que seriam tomadas neste curto prazo seriam muito pontuais. É o caso dos bloqueios e contingenciamentos de 31 bilhões. Muito acima das expectativas do mercado. Então, Haddad jogou a expectativa lá embaixo e surpreendeu os economistas e analistas. Agora a gente já tem um tempo, essas conversas sobre medidas estruturantes. Como é que está a expectativa do mercado? Como é que está o termômetro, na tua opinião? Gabriel, pelo passado, as expectativas não são das maiores. Até porque, à medida que o ciclo de eleições presidenciais vão se aproximando, a possibilidade de medidas que têm um cunho impopular, ela vai perdendo força. Tá? Por outro lado, nós vemos um orçamento público hoje que ele é mais engessado, então isso dificulta um pouco o avanço de medidas estruturais que elas não podem ser tomadas unicamente via canetada, via medidas provisórias, né? Então, não vejo uma expectativa muito elevada que teremos medidas que de fato mudarão as expectativas e colocarão as contas públicas em um caminho mais sustentável. Tá? Como eu falei, dado a nossa experiência no passado, dado quanto o orçamento público atualmente é engessado. Até porque nós temos também alguns discursos do presidente Lula, inclusive ele falou isso ontem,
que busca fomentar o crédito, busca fomentar pacote de medidas sociais que, para serem viáveis, do outro lado, precisam haver formas de compensação. Tá? Então não discute-se a necessidade de pacotes sociais. Ok, a grande discussão que está na mesa hoje é como que vai ser viabilizado essas medidas, como que essas medidas serão compensadas, tá? Então eu vejo, Gabriel, que estamos diante de uma tempestade, o cenário está meio nebuloso, não está dando para enxergar muito à frente, por isso que nós temos visto também o mercado mais defensivo com relação a essas medidas, ainda temos muito prêmio na mesa. Tá? O câmbio fica mais sensível durante esses cenários, a própria curva de juros, que nada mais é que o mercado colocando prêmio nas taxas de juros brasileiras diante desse nível elevado de incertezas, tá? Então, tá meio nebuloso o cenário, tá difícil, Gabriel, afirmar exatamente o que deve acontecer e quais serão os próximos passos, tá? A gente não teve muita movimentação no mercado financeiro nestes últimos dias. Teve um estresse pontual no início desta conversa, naquela novela do IOF. O dólar vai para lá, vem para cá, tá naquela porção mais estagnada, 5,65 parece ter sido a média destes últimos dias. Eu não tenho esse dado de cabeça, mas é o número que eu mais vejo nas negociações do dólar. Ora um pouquinho para cima, ora um pouquinho para baixo, mas estes 5,65 aparecem costumeiramente. E a Bolsa de Valores atingiu uma máxima histórica, voltou um pouquinho, mas também sem um derretimento, sem uma perda fortíssima desta pontuação. Então nós ainda temos um mercado, parece que está esperando, aguardando. Uma novidade que tivemos ontem, apesar deste não anúncio de medidas estruturantes, ô Marcos, foi a postergação, este adiamento do início da cobrança do imposto para carregamentos acima de R$ 50 mil em planos VGBL, que são aqueles planos que são tidos como uma previdência privada, mas na verdade são planos de vida com pagamentos espaçados. Então, é uma previdência peronomútil, tem uma classificação ali própria, são os planos VGBL que a gente se refere aqui como previdência privada para ficar um pouquinho mais fácil a conversa. Este adiamento gera um pouco mais de segurança no mercado, falando, a gente vai ter um tempo para digerir, aguardar as medidas estruturantes e ver quais serão os impactos efetivamente. É um anúncio importante, na tua opinião, que vem nesta terça-feira? É importante, Gabriel, mas tem um pouco de eu coloquei o bode na sala, o bode fez uma bagunça ali na sala, agora eu vou lá e tiro o bode, entendeu? Então, ou seja, pelo contrário, nós vemos que essas medidas, como por exemplo o VGBL e outras medidas que nós vimos anunciadas no IOF, como por exemplo tributação de alocação de capital no exterior, isso tem um impacto muito negativo, né? A própria OCDE tem um manual de boas práticas que essas tarifas elas deveriam não existir, né? Quando nós falamos de investimentos no exterior, né? Quando nós falamos, por exemplo, mais especificamente do VGBL, o governo ele vem sendo mais inclinado, e esse não é um discurso recente, isso já vem há um bom tempo, para aumentar a tributação nos denominados ultra ricos, né? Nós vimos, por exemplo, algumas medidas anunciadas no passado de aumento de imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil mês, como forma de compensar a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil, né? Às vezes a gente tem uma memória curta, né? Mas isso foi discutido agora recentemente. Então, traz novamente isso à memória quando você vê uma taxa, a nossa visão, impraticável de 5% em cima de alocações via VGBL, tá? É claro que quando você coloca isso para aportes mensais a partir de 50 mil, você acaba atingindo, percentualmente falando, uma classe muito pequena da população, né? Então, o governo tem adotado essas medidas. O lado bom que nós vemos é que esse recuo ele mostra de fato que o governo, ok, reconheço que talvez teve um excesso aqui, outro excesso ali, a condução dessas medidas, elas não foram da melhor forma, nós precisamos ter uma comunicação melhor com o Congresso, então nós voltamos a algumas medidas, vamos discutir algumas alternativas, mas o Haddad foi muito enfático. Se não for aprovado uma boa parte
das medidas que entraram em discussão ontem, não há viabilidade para suspender o decreto do IOF, apesar de haver essas mudanças parciais. No geral, isso não faz muito preço no mercado, até porque o mercado está mais preocupado com uma trajetória a médio e longo prazo das contas públicas, que, como eu disse anteriormente, pode tornar o Brasil um país ingovernável, tá? Alguns pontos que você trouxe muito bem, Gabriel, é que o mercado vem com dólar na casa de 5,60, a bolsa recentemente bateu máxima histórica, mas nós vemos isso muito mais ligado a um fator externo, tá? O externo tem contribuído bastante, uma rotação de capital global, de economias desenvolvidas, investidores institucionais, direcionando um pedacinho ali dos seus portfólios para países emergentes como o Brasil, vem nos beneficiando, tá? E a bolsa, o câmbio, a curva de juros que fechou um pouco aí ao longo dos últimos 2 meses, é um reflexo muito claro dessas medidas. Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você, boa quarta-feira e um bom serviço. Obrigado, Gabriel. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecido, prazer é todo nosso. Até a próxima.